Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Fernandes, sou advogado e geógrafo e faço parte da equipe técnica de revisão do Plano Diretor de Brumadinho. Neste vídeo, conversaremos sobre a importância do Plano Diretor a partir de algumas considerações jurídicas. Bom, por que o Plano Diretor é importante? Fundamentalmente, porque ele define a função social da propriedade. Veja bem, este é um requisito constitucional e legal. A Constituição Federal, 1988, em seu artigo 182, exige que os planos diretores definam o que é a função social da propriedade, conhecida como o Estatuto da Cidade. Pois bem, mas por que a propriedade é tão importante? Porque a função social da propriedade permite organizar ou determinar como as propriedades, como que o solo, permite controlar as possibilidades de uso e ocupação do solo. É o que vem previsto no artigo 39 do Estatuto da Cidade, a exigência desta regulamentação. E é por meio do uso e ocupação do solo, deste controle, que os municípios, a partir da função social da propriedade, que os municípios vão fazer isso. E vão fazer isso por meio do quê? Por meio do zoneamento, que a gente vai ver mais tarde, inclusive que vem a ser, até com vídeos de outros colegas a respeito disso. Mas enfim, isso é importante porque a partir desse controle que a gente define quais são as áreas nas quais Pois bem, mas por que a função social da propriedade é tão importante? Porque a função social da propriedade permite organizar ou determinar como as propriedades, como que o solo, permite controlar as possibilidades de uso e ocupação do solo. É o que vem previsto no artigo 39 do Estatuto da Cidade, a exigência desta regulamentação. E é por meio do uso e ocupação do solo, deste controle, que os municípios, a partir da função social da propriedade, que os municípios vão fazer isso. E vão fazer isso por meio do quê? Por meio do zoneamento, que a gente vai ver mais tarde, inclusive que vem a ser, até com vídeos de outros colegas a respeito disso. Mas enfim, isso é importante porque a partir desse controle que a gente define quais são as áreas nas quais é fundamental controlar a ocupação por questões ambientais. Isso é função social da propriedade e é por isso que o plano diretor precisa defini-la. E é por meio também dessa função social da propriedade a funcionalidade do plano diretor. E é também a função social da propriedade que ajudará, do ponto de vista territorial, o desenvolvimento de políticas setoriais. Por exemplo, eu já comecei falando aqui, políticas do tipo de preservação ambiental ou outras políticas, que podem ser de mobilidade urbana. Essa proposta de plano diretor tem as diretrizes para a política de mobilidade urbana, que é uma obrigação do município e que vem inicialmente bem organizada com parâmetros básicos a partir do plano diretor. Isso é uma previsão do artigo 2º do Estatuto da Cidade. E por fim, os meios de controle popular, que vem a ser a organização e as determinações legais de como que a população pode participar e pode acompanhar as ações da administração pública, do poder público, na execução das políticas do plano diretor. Então é a oportunidade, que é uma exigência, inclusive, o plano diretor tem que prever esses mecanismos de controle popular. Neste vídeo, conversaremos sobre algo muito essencial para ser discutido num projeto de lei de revisão do plano diretor. Por que revisar o plano diretor? Bom, desde o início do processo, a equipe técnica tem entrado em contato nas mais diversas comunicações com a comunidade, dentre elas, mais de 25 encontros com a comunidade entre audiências públicas, oficinas e tudo mais. Mas agora no finalzinho, para não restar dúvidas, a gente passa mais uma vez por que revisar um plano diretor. Vamos lá. O plano diretor atual de Brumadinho é de 2006, está previsto na Lei Complementar número 52. Veja bem, de 2006 para cá aconteceu muita coisa. Pode ter acontecido algumas coisas boas, mas também aconteceram tragédias.
Enfim, existe uma dinâmica territorial que leva a entender que o plano diretor, que é um tipo de legislação que, já conversando em outros vídeos, diz sobre a função social da propriedade no município, ou seja, como que a gente quer a nossa cidade, como que a gente quer as nossas áreas urbanas, as nossas áreas rurais, quais são os desejos da população. O que eu estou querendo dizer é que esses desejos eles mudam, porque as necessidades mudam e porque as circunstâncias espaciais, o território do município, ele muda. E é por causa dessas mudanças que o Estatuto da Cidade estabelece a exigência legal, obrigatória, de revisão do plano diretor a cada 10 anos. É uma exigência legal. E veja bem, a lei de Brumadinho é de 2006, nós estamos em 2020, já são 14 anos. Se a gente pensar na lógica dos prazos de validade, por exemplo, na ideia tipo de um pão de forma, já passou da época, não dá mais para a gente só cortar a beiradinha, não é? Pão de forma, quando começa a dar uma mofadinha, fica aquela beiradinha assim, a gente às vezes só corta e já coloca ele na misteira, na sanduicheira, passa na frigideira, alguma coisa assim. No nosso caso, nós já passamos disso. Já tem muito tempo, já aconteceu muita coisa em Brumadinho, e a tragédia, as coisas que aconteceram nos últimos anos, elas demandam um olhar mais delicado, mais dedicado para o território. Brumadinho precisa de um plano diretor novo, precisa, seja por causa da exigência legal, seja porque as circunstâncias territoriais em Brumadinho são outras. Então, por isso, mais uma vez, a gente vem esclarecer por que é necessário fazer a revisão do plano diretor de Brumadinho. Dando continuidade às nossas discussões, às nossas conversas virtuais sobre a revisão do plano diretor de Brumadinho, veremos nesse vídeo como que o plano diretor articula o desenvolvimento municipal, na relação entre território e suas funções sociais. Bom, o primeiro ponto a se recuperar é aquilo que eu comecei dizendo lá no início, que vem a ser a importância do plano diretor no que diz respeito à definição da função social da propriedade. No que diz respeito à política territorial, tudo começa na função social da propriedade. Porque é ela que permite, é um instituto jurídico que permite ao poder público, por meio das consultas à população, ou seja, é que permite à população definir como que ela quer que o território do município seja utilizado, ou para quais finalidades. Então, no primeiro momento, o que a gente vem a dizer para vocês é o seguinte, dando uma entrada na legislação. O princípio da função social da propriedade está definido no projeto de lei que a gente apresenta para vocês. Lá no artigo 3º, a gente vem dizendo que é a função social da propriedade, mas não só a função social, outros princípios, como por exemplo, meio ambiente sustentável, desenvolvimento econômico, todas essas questões, todos esses princípios, eles vêm previstos no projeto de lei. Isso é importante por quê? Porque isso dá uma dimensão ou dá uma perspectiva sobre o tipo de município, de tipo de território que a gente quer para Brumadinho, ou melhor, que vocês querem, Afinal de contas, a gente da equipe técnica, o que a gente tenta fazer, o que a gente procura fazer é, por meio da nossa técnica, traduzir aqueles que são os desejos da população. Então, o princípio da função social da propriedade do município de Brumadinho está lá nesse artigo 3º. Assim como o plano diretor vai além. Por meio desse princípio da função social da propriedade, vem, por exemplo, definir qual é o perímetro urbano de Brumadinho. Ou seja, quais são as áreas que vão ser utilizadas especificamente com a finalidade urbana e quais são aquelas que vão ser utilizadas com a finalidade rural. Por que isso é importante? Isso é importante porque diz, por exemplo, o quanto que se pode edificar em cada área. E tem áreas, regiões do município que preferencialmente deveriam ser utilizadas para quê? Para a produção agrícola ou porque elas são importantes para a proteção ambiental. Então, este é um elemento importante
dentro da dinâmica territorial, que, a partir da função social da propriedade, é definido no projeto de lei entre os artigos 158 e 164. Né? E aí, dentro dessa lógica de continuar definindo, né, a finalidade do solo no município de Brumadinho, porque uma atribuição, uma exigência legal ao plano diretor, a gente tem o macrozoneamento e o zoneamento do município. Né? O macrozoneamento com ideias estruturantes a respeito de grandes áreas do município, que vão ser articuladas, que vocês vão ver em outros vídeos, como que isso devidamente foi regulamentado, foi proposto, né? E que aparecem, né, entre os artigos 164 e 216. É lá que entra, por exemplo, ou logo depois, né, começa a ser organizado aquilo que a gente chama de parâmetro urbanístico, né, que diríamos assim, da materialidade do ponto de vista das possibilidades de edificação ou de parcelamento do solo, né, tamanho dos lotes e tudo mais, né, é aquilo que vem ser conhecido com parâmetros urbanísticos, que estão lá nos artigos 217 a 227 do projeto de lei. Vocês vão poder conferir, né, o parâmetro urbanístico, que nada mais é do que uma espécie de, do ponto de vista jurídico, de limitação administrativa, né, que vem a dizer, né, o quanto ou como as propriedades elas podem ser utilizadas conforme os interesses. Então, áreas que vão precisar ser mais preservadas, elas precisam ter uma permeabilidade maior, né? E por isso que se pode edificar menos ou pode cobrir menos o solo dessas áreas. E que é um parâmetro também, né, representado pela taxa de permeabilidade. Tudo isso vocês vão ver lá, né, nessas explicações específicas. O que interessa aqui é a gente compreender o que vem a ser, né, ou onde que está previsto, né, essas possibilidades de intervenção ou de operacionalização, né, da função social da propriedade. Agora nós passaremos por algo delicado no município que diz respeito à operacionalização da função social da propriedade no município, né, que corresponde à relação territorial do município com a atividade minerária. Bom, a primeira questão a ser considerada é o que eu já venho falando em outros vídeos, ou seja, qual é ou o que é a função social da propriedade e para que ela serve. O município, muito claro, vem a definir o que é essa função social da propriedade e, por causa da função social da propriedade, pode regulamentar como que os territórios municipais serão ocupados, utilizados. Pois bem, agora o município ele faz isso com plena liberdade? Como diz o outro, sim e não. Vai depender do quê? Por quê? Porque no Brasil a gente tem um negócio que a gente, né, do ponto de vista jurídico, no juridiquês, né, a gente diz que é o tal do federalismo de cooperação. União, Estado e município, cada ente da federação tem as suas atribuições. Por que isso interessa para a gente? Interessa porque a atividade minerária está relacionada à utilização do subsolo. E o subsolo é bem público da União. E a competência exclusiva da União legislar sobre a atividade minerária. Como se não bastasse, a atividade minerária também é por meio de legislação federal, no caso o artigo 3º do Código Florestal, é também definida como uma atividade de utilidade pública, ou seja, ela tem prevalência sobre qualquer restrição local para o seu acontecimento, né, para que ela possa ocorrer. Então veja bem, nós estamos falando de uma cascata, de uma relação federativa. Por que isso interessa para a gente? Para a gente entender quais são as possibilidades do plano diretor no que diz respeito à relação ou às regulamentações sobre a atividade minerária. Toda essa conversa é para dizer, afinal das contas, o plano diretor pode proibir ou não a atividade minerária? Do ponto de vista jurídico, considerando essas observações a respeito do federalismo de cooperação e as definições das competências de cada ente federativo, bom, não. O município ele não pode proibir a atividade minerária, mas ele pode regulamentar aspectos territoriais relacionados à atividade minerária.
Então, por exemplo, quando a gente identifica as áreas minerárias, né, a gente faz além para exigir, né, regulamentações a respeito de recuperação ambiental, né, que é uma coisa que está prevista nesse projeto de lei, a gente também pode fazer para exigir, do ponto de vista tributário, o pagamento de IPTU. É uma disponibilidade. Então é isso que compete ao plano diretor e que vocês poderão verificar, né, na leitura do projeto de lei, que essas questões são avanços, né, na proposta do plano diretor de Brumadinho. A gente vai agora falar sobre a participação popular. Lá, num dos primeiros vídeos, né, que eu espero que vocês tenham assistido, a gente conversou sobre os requisitos de um plano diretor. E um deles é o processo participativo, seja para sua construção, seja para sua manutenção. Ou seja, um plano diretor, conforme define o artigo 43 do Estatuto da Cidade, precisa estabelecer uma espécie de governança, ou seja, instrumentos políticos administrativos, né, que a população possa fazer uso para controlar como a administração pública está realizando as políticas derivadas do plano diretor. Sejam as políticas dos programas, igual a gente já viu em vídeo anterior, né, ou dos instrumentos de política urbana, ou o próprio controle do solo. O município está fiscalizando a forma como a função social da propriedade por meio do zoneamento deveria acontecer. Estão acontecendo loteamentos clandestinos ou não? O município ele estaria ou não, de alguma forma, influenciando negativamente neste processo? Então, como meio de como instrumentos para que a população possa controlar a ação da administração pública e ainda mais, possa influenciar sobre as ações que a administração pública produziria no que diz respeito à realização do plano diretor, ou seja, não só fiscalizando, mas propondo como a administração pública deveria fazer, né, se estabelece esse sistema de gestão democrática do desenvolvimento municipal, que está lá previsto entre os artigos 291 a 303 dessa nossa proposta de projeto de lei do plano diretor de Brumadinho. E o desenho desse sistema de gestão é esse aí, um órgão executivo da administração pública, ou seja, a administração pública direta precisa ter um órgão executivo ligado ou que dê concretude ao plano diretor. Uma secretaria de planejamento, de infraestrutura, dependendo do município de obras, né? Em Brumadinho a gente tem a secretaria de planejamento. Precisa também, para dar transparência e publicidade, um sistema de informação pública que está relacionado a também um sistema de informações georreferenciadas. Tudo num plano diretor é territorializado. Nós estamos falando de função social da propriedade. Tem algo mais territorial do que uma propriedade? A gente fala em propriedade, a gente vê o lote na nossa cabeça, né? Então, por isso, né, precisa de um sistema de informação georreferenciado, dizendo onde as coisas estão, mas não só as propriedades, os lotes, mas também onde estão as escolas, né, onde estão os hospitais, o sistema viário. Tudo isso é importante, isso precisa ser público, porque é a publicidade que dá transparência e que permite que a população se oriente, que ela qualifique melhor as suas opiniões sobre aquilo que a administração pública está fazendo. Veja bem, isso é um princípio constitucional, é uma exigência do Estatuto da Cidade e precisa estar no plano diretor e vem regulamentado neste projeto de lei. Assim como vem também dentro da estrutura o Conselho Municipal, o CONDESP. O CONDESP já existe, nós estamos, né, trazendo, ou diríamos assim, harmonizando ele dentro deste sistema de gestão democrática do desenvolvimento municipal. E aí o Conselho é fundamental como um órgão, né, deliberativo de várias questões relacionadas ao plano diretor no município, mas também para trazer à população a oportunidade de opinar, de questionar sobre as políticas urbanas que deveriam estar sendo desenvolvidas e não estão, ou aquelas que estão sendo desenvolvidas, mas não estão sendo desenvolvidas
com coerência ao plano diretor. E aí a gente tem, dentro desse sistema de gestão democrática, o nosso fundo, né? A gente trouxe como proposta um fundo, ou seja, um instrumento financeiro para a concretização dessas políticas urbanas. Porque sempre foi um problema, né, para os planos diretores eles se realizarem do ponto de vista material, porque falta recurso daqui, falta recurso dali. Então essa proposta tem um instrumento financeiro para sua realização. E por fim, né, a Conferência Municipal de Política Urbana, que é o grande momento que o município precisa, que o poder público municipal precisa organizar para que os cidadãos do município de Brumadinho possam discutir a política urbana e que vá, inclusive, fundamentar as revisões de um plano diretor. É também uma faculdade para isso. Enfim, esse é o nosso sistema, né, de, diríamos assim, governança democrática. Né? Essas são as principais observações jurídicas do processo de revisão do plano diretor que estão lá, né, no projeto de lei. Quaisquer dúvidas, é só entrar em contato conosco, equipe técnica, pelos canais disponibilizados no site, WhatsApp e tudo mais.